Olá, sétimo ano! Bom, hoje vamos terminar o nosso conteúdo sobre a população brasileira. Veremos sobre a população economicamente ativa, as pirâmides etárias brasileiras. Vamos dar continuidade, então, nessa aula, tá bom? Bom, a estrutura etária da população brasileira, ela vai ser representada através da média da idade em que o país possui a partir da quantidade de pessoas jovens, né, até uns 19 anos, adultas de 20 a 59 anos, idosos a partir de 60 anos de idade, tá? Já a pirâmide etária, se vocês perceberem, tem no livro de vocês também, é por faixa, tá? Cada faixa horizontal, né? Você vai ter uma idade diferente, tá? Então, de 0 a 3 anos, de, sei lá, de 10 a 20 anos. Então, vai depender realmente da pirâmide etária, tá? E essa pirâmide etária, gente, ela nada mais é do que um gráfico que vai ser utilizado para expressar os dados referentes à quantidade, né, da população, no caso a gente vai falar da brasileira, tá? De modo que a gente consiga ter uma melhor análise sobre isso, tá? A pirâmide etária da população brasileira, ela vem se transformando ao longo dos anos, até tem no livro de vocês, coloquei aqui nos slides, né? Tem a pirâmide de 1970, 1991, 1996, é a dos anos 2000. Então, ela vem se transformando realmente ao longo dos anos, o que indica uma mudança do perfil populacional, né, demográfico do nosso país, relativo então ao crescimento demográfico, tá? Quando as taxas de natalidade, né, há anos atrás, quando as taxas de natalidade eram mais elevadas, como a gente observa aqui em 1970, se vocês olharem, ó, taxa de natalidade vai fazer referência ao quê? Estou tentando aqui. A essa partezinha daqui de baixo, tá? Ó, aqui, se a gente olhar, tem o 0, o 2, o 4, o 5, o 8, 10, de mulheres de um lado, direito, né, e homens em azul do outro, tá? Então vai ser a quantidade de mulher em cada faixa, né, etária. O topo vai estar relacionado aos idosos, a faixa do meio, essa partezinha daqui, tá ligada à população jovem adulta, e essa primeira, a inferior, vai estar ligada à população mais jovem, né? Então, desde o nascimento. Então, a taxa de natalidade, a gente olha embaixo, tá? Então, se tem menos ou mais nascidos, a gente vê embaixo. É crescente, tá? A questão da idade na pirâmide etária. Então, a gente consegue observar que anteriormente, né, por exemplo, em 1970, as taxas de natalidade eram bem mais elevadas se a gente comparar com os anos 1991, com 1996, agora, né, nos anos 2000. Se vocês perceberem, essa barra, ela vai diminuindo, a base da pirâmide vai diminuindo, vai reduzindo. Significa que a gente tem uma queda da taxa de natalidade, tá? Então, antes a gente tinha uma taxa de natalidade mais elevada, a base era mais ampla, né, maior, mais larga, e o topo, que seria o pessoal mais idoso, era mais estreito, ou seja, a expectativa de vida era mais baixa, o que significa que o país era predominantemente jovem. O que a gente encontra nos dias atuais é que a gente se encontra numa fase de transição, né? A pirâmide etária, ela hoje em dia, ela tem o topo, ele está cada vez mais se alargando, ou seja, tem aumentado a expectativa de vida,
dessa população brasileira, né? E se a gente observar também, eu coloquei até aqui do lado, né? Há um envelhecimento progressivo da população brasileira, tá? A gente fala da Europa, que a Europa tem países com predominância de idosos, né? Você tem uma alta expectativa de vida, você tem poucos jovens e poucas crianças, porque a taxa de natalidade e fecundidade são baixas e a expectativa de vida lá é muito alta. O Brasil ele caminha ao longo dos anos realmente para que aumente a expectativa de vida e que realmente essa taxa de natalidade cada vez reduza mais, ou seja, cada vez mais há uma diminuição da taxa de natalidade, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, se requalificando, a prioridade nem sempre hoje em dia está realmente formar uma família, né? Antigamente não se tinha um planejamento familiar, então as mulheres tinham vários filhos, a maioria não trabalhava, então a partir ao longo dos anos, né, você tem a inserção cada vez mais da mulher no mercado de trabalho. E também você tem mais a disseminação das pílulas, né, dos anticoncepcionais, então, também vão favorecer essa queda da taxa de natalidade, tá? Então, vocês estão percebendo que numa pirâmide etária a gente consegue discutir, né, e verificar se um país ele vai ter uma alta, comparando obviamente a outras, né, uma alta ou baixa expectativa de vida, alta ou baixa taxa de natalidade, mortalidade infantil, tá? Taxa de fecundidade a gente também observa aqui e também observamos a quantidade de homens e mulheres, né? Se vocês observarem, tem os números embaixo que vão de 0 a 10, né, para um lado, ou seja, de 0 a 10 para mulheres, 0 a 10 para homens. E se vocês observarem, a gente tem uma quantidade de mulheres superior do que os homens, né? A gente tem mais mulheres do que homens. Cerca de 51% da população brasileira é constituída por mulheres. Esse é um dado, né, que a gente vai ver mais à frente também. E outra coisa que a gente pode observar na pirâmide, né, é o meio. O meio vai se tratar da população mais jovem e adulta. E também da população economicamente ativa, que vai ser o número de habitantes em idade e condições físicas para trabalhar, tá? A pessoa não necessariamente vai estar empregada, mas ela vai estar na idade que a qualquer momento ela vai estar em busca de emprego, a qualquer momento ela vai se inserir nesse mercado de trabalho, tá? Então, também a gente consegue ver que a gente tem anos, né, com mais população economicamente ativa e outros com menos dessa população. E se essa população ela vai envelhecendo, o governo ele vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a investir cada vez mais na saúde dos idosos, no lazer, no bem-estar, na previdência social também, né? Porque essa população ela vai realmente a tendência é que envelheça cada vez mais. Eu coloquei aqui são fatores na pirâmide etária, são fatores relacionados ao envelhecimento progressivo da população brasileira, tá? Queda da fecundidade e natalidade, como eu já falei, aumento da expectativa de vida, tá? Então é isso que a gente vai observar numa pirâmide, né? Então você vai ter essas barras horizontais de grupos de idades separados por sexo, né? No caso, nessa rosa e azul, né? Lado direito mulheres, lado esquerdo homens. As partes mais inferiores da pirâmide, mais uma vez, vão representar os grupos mais jovens. A primeira barra representa os bebês, né? As crianças geralmente até 4, 5 anos. E o topo vai representar a parte mais idosa e o meio o meio termo, né, os jovens e adultos. Sendo assim, a gente percebe que após, né, lá para 1991,
a gente era considerado, até no 1991 a gente era considerado um país jovem e que ao longo do tempo cada vez mais foi sendo considerado agora, né, como um país adulto, né, em fase de transição, para chegar um dia, né, que a gente se torne um país idoso, na previsão lá para 2050, né? Se a gente vê naquele gráfico de crescimento vegetativo. Ó, aqui falei das mulheres, tem no livro de vocês também. O Brasil terá daqui a 4 décadas, ou seja, a previsão para 2050, um perfil etário, na verdade daqui a 3 décadas, né? Um perfil etário na forma de pote. Tá vendo esse gráfico? O Brasil em 2050. Tá bem diferente do Brasil do lado esquerdo, do gráfico do lado esquerdo, né? Que no Brasil em 2010. Olha a diferença da pirâmide. Você vai ter a população mais idosa, né, com uma baixa expectativa de vida, na verdade uma média expectativa de vida. Em 2050 a expectativa vai aumentar consideravelmente, só vocês compararem esses dados. Bom, e como a gente falou de PEA, né, que é a população economicamente ativa, a gente precisa ver onde estão distribuídos essa população, né, em relação ao setor, né, ao mercado de trabalho. E estão distribuídos, gente, em 3 setores da economia, que são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá? O setor primário é a atividade produtiva que está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuário, extrativismo, ou seja, ele mineral, animal, ou mineral, ou vegetal, né? E esse setor ele vai produzir matéria-prima para o abastecimento de indústrias. Já o setor secundário vai ser o sistema industrial, né, que vai enquadrar a produção de máquinas, equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil, geração de energia. Nesse caso, o setor em questão ele vai atuar no processamento da produção do setor primário, ou seja, da matéria-prima, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Né? Então, você vai ter a transformação da matéria-prima em produto industrializado. Há um esvaziamento de trabalhadores, gente, conserta aqui, tá? Corrijam, né? É LHA, tá? Trabalhadores, devido à evolução tecnológica, ou seja, cada vez mais vai reduzindo a quantidade de empregados no setor secundário, porque você tem o avanço da tecnologia, né? Então, você tem cada vez mais robôs e máquinas fazendo o trabalho que geralmente várias pessoas faziam. Isso é uma forma também das grandes empresas, das grandes indústrias economizarem e produzir em maior escala e mais rapidamente, tá? Então, por isso que as pessoas vão se concentrar, né, essa população economicamente ativa vai se concentrar no setor terciário, tá? Então, no setor primário vai ter menos oferta de emprego devido à mecanização do campo e desigual distribuição de terras, então você vai ter menos população economicamente ativa. No secundário, cada vez menos, porque você tem o avanço tecnológico, a inserção de robôs e cada vez mais equipamentos e máquinas que vão substituir a mão de obra humana, né? E o terciário é onde vai se concentrar a maioria dos trabalhadores, tá? E principalmente no setor informal, onde não se tem a carteira assinada, tá? Não se tem o contrato que vai regir esse acordo firmado entre empregador e empregado, tá? Ou até a pessoa vai
vai ser autônoma, né? Vai trabalhar por conta própria. E o setor formal, terciário formal, é quando você tem um vínculo empregatício, né? Um caso com a carteira assinada. Então, terciário vai ser a prestação de serviços, comércio, maior carga de trabalhadores informais, e você realmente tem a maior quantidade de pessoas nesse setor, né? Seja o setor de bens e serviços, no comércio varejista. E ao longo do tempo, né, essa população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. Em países centrais, pesquisas revelaram que já está ocorrendo uma profunda diminuição das pessoas que habitam nas zonas rurais, né, porque cada vez mais acontece o êxodo rural, quando a pessoa sai do campo em direção à cidade para procurar emprego ou para tentar uma vida diferente, né, melhor qualidade de vida. E só que aí ela não consegue muitas das vezes se encaixar no setor secundário, né, nas indústrias, e acaba realmente indo para o setor terciário informal. Então você acaba tendo um inchaço, né, nesse setor. Por isso que a maioria não tem carteira assinada. Bom, e como a gente está falando de população economicamente ativa, eu já falei que a mulher cada vez mais ela foi sendo inserida, né, se inserido no mercado de trabalho, deixando, né, seus lares, planejando mais a família, estudando, até sendo dona, né, chefe de família. Cada vez mais houve um aumento dessa discriminação, né, contra a mulher. Obviamente que hoje em dia ainda existe, né, um preconceito, uma discriminação, uma desigualdade salarial, mas não tanto quanto há décadas atrás, tá? Se a gente perceber até nesse gráfico, tá no livro de vocês, sobre o rendimento médio real do trabalho de pessoas ocupadas por sexo, ou seja, masculino ou feminino, então homens e mulheres. Você vê que a barrinha azul é masculina, dos homens, e a barrinha vermelha as mulheres. Cada vez mais foi crescendo, mais ainda o salário das mulheres, a média, né, realmente continua inferior à dos homens. Então, a gente ainda vive um mundo, né, um país com preconceito, discriminação contra a mulher, mesmo sendo um país com a maioria da população feminina, né? Comparando outros momentos da nossa história, é grande, né, a participação da mulher em vários espaços. Então, cada vez mais vem aumentando, porém, ainda é discriminada. No livro de vocês tem uns gráficos relatando sobre, e na página 188, né, quando tem os exercícios, a primeira pergunta, né, que é feita é quais os motivos vão fazer com que a mulher ela vai viver mais do que os homens. Por que seria? Gente, geralmente a mulher ela vai ao médico de forma preventiva, não vai só quando teve algum problema ou quando passou mal. Já os homens é muito mais difícil que os homens vão, né, aos médicos de forma preventiva. Geralmente as mulheres vão bem mais do que os homens. Também por fatores biológicos, elas acabam vivendo mais, né? Nós acabamos vivendo mais, nós mulheres. E também questões relacionadas ao envolvimento do homem, né, em acidentes de trabalho, homicídios. Realmente você teria mais o envolvimento dos homens nesse quesito, né, de acidente de trânsito, homicídio, tá? Eu esqueci de relatar aqui que é cerca de 30% a diferença salarial
tá? Em relação ao salário do homem e dos homens e das mulheres. As mulheres chegam a receber cerca de 30% a menos do que os homens, tá? Lembrando que é uma média, não tô falando que acontece sempre, tá bom? Gente, até a próxima. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Beijinhos.